Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sarai, desculpe, tá? Quando eu falar Sarai, você sabe que é a mesma pessoa, tá? Versículo 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilhe-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está em Cádiz e Berede. Pai, em nome de Jesus, edifica-nos aqui com esta porção. Fala ao nosso coração. Conduz o teu povo aqui em nome de Jesus. Apesar de mim, Senhor, fala ao coração do teu povo. Tem misericórdia do teu filho. E usa-me como instrumento tão somente do Senhor. O teu povo ouça a sua voz. O teu povo ouça o mover do Senhor a favor de cada um aqui. E neste coletivo, Senhor, e na individualidade de cada um aqui, todos tenham um encontro com o Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Nós falamos dias atrás sobre o Deus onisciente. O Deus que pode ver coisas que estão ainda no nosso coração. O Deus que sonda o nosso ser. Ainda a palavra ainda não chegou, ou não me chegou a língua, falando como Davi, e o Senhor já a conhece. Nós também falamos desse Deus como um Deus todo-poderoso, um Deus que pode fazer coisas tremendas, poderosas. Vimos Jesus curando, ou intentando, ou sabendo que estava no coração, o intento que estava no coração daquele homem, daquele centurião, que queria a cura do seu servo que estava lá à distância. E Deus então mostra a sua onisciência e a sua onipotência fazendo isso.
É claro que eu e você também podemos falar da onipresença do Senhor Jesus, porque o Senhor está em toda parte. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Mas muito mais que eu e você olharmos ou nos apercebermos de Deus estando em todo lugar, nós devemos perceber que Deus está onde os seus servos estão e os vê. Isso é maravilhoso. A presença de Deus em todo lugar é corrente que todos nós sabemos. Mas a presença de Deus no lugar onde os seus servos estão e os vendo, isso é maravilhoso. E o texto que nós estamos lendo fala de uma agonia, fala de um tempo de tristeza, fala de uma pessoa que está sofrendo, fala de outra pessoa que está sofrendo, fala de pessoas que estão angustiadas, fala de pessoas que estão desesperadas ou desesperançadas. E Deus vê essas pessoas. O texto diz para nós que havia uma angústia e uma ansiedade no coração de Abrão, no coração de Sarai, e essa angústia agora se multiplica a ponto de incluir a serva Agar, também neste contexto todo. E agora, pensando em tudo isso, nós podemos ver que o Deus Todo-Poderoso que falou no texto que lemos de Gênesis, capítulo 1, para o homem, dominai todas as coisas, dominai os répteis, os peixes, domine sobre todos os animais. Esse Deus que deu essa ordem ao homem, ele também se manifesta na vida do homem, porque o homem tem coisas que eu e você não podemos entender, tem coisas que eu e você não conseguimos dominar, coisas essas que são emocionais, espirituais, coisas essas que o expediente da vida traz sobre nós como desafios, como angustiantes desafios para a nossa vida. O texto diz que essa mulher, então, estava numa agonia tremenda, poderosa, e há algo que eu e você precisamos entender. O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, e viu Deus, quantas vezes lemos isso aqui hoje? E viu Deus, e viu Deus, e viu Deus. Ele nos afirma que ele nos vê. O Senhor te enxerga assim. Você não é um escondido, uma escondida no meio da multidão. Você não está esquecido na agenda do Senhor. Deus vê e sabe como está a angústia do seu coração. Essa mulher que nós estamos falando, Agar, estava no deserto. E no meio do deserto, ela encontra uma fonte. Deserto é deserto, irmãos. Mas Deus provê caminhos que no meio do deserto nós encontramos uma fonte. O que é uma fonte no deserto? Uma fonte no deserto é o renovo de Deus. Uma fonte no deserto é eu deixar toda a minha sede e me dessedentar no Senhor, ou matar a minha sede, matar a minha angústia, aquilo que aflige a minha alma. Uma fonte no deserto é o que Deus é para a sua vida, é o que Deus é para a vida da sua igreja. E Deus quer mostrar isso para nós, que nas agonias do dia a dia, Deus nos vê. Deus sabe. Deus sabe até onde você pode suportar, Deus sabe até onde você pode aguentar, Deus sabe o que você pode fazer, e Deus sabe o que você não pode fazer, o que você não aguenta. Deus sabe de tudo isso. E você só continua de pé, porque Ele sabe de tudo isso. Quantas angústias nós vamos ver na palavra do Senhor, quantas angústias nos dias de hoje nós vamos ver, pessoas passando dificuldade, pessoas passando coisas muito mais intensas do que eu e você passamos, dores difíceis, dores assim, difíceis de serem assimiladas a olhos nus e até a ouvidos, quando ouvimos. Mas Deus sabe, porque Deus vê. Deus vê o externo e vê o interno. O nosso Deus nos conhece. Ele te conhece. Por dentro e por fora. É por isso, então, que eu e você podemos confiar que o nosso Deus é o Deus cujo salmista diz que Ele o cerca por trás e por diante, e sobre ele coloca a mão, porque Deus nos vê e nos guarda e nos livra e nos impulsiona e nos faz caminhar, inclusive pelos desertos, para nos encontrarmos com Ele. Deus não está às vezes no dinheiro, irmãos. Deus não está nas coisas. Deus pode se manifestar a você no meio do deserto. Não reclame do deserto, porque no deserto Deus está com você. No deserto, a manifestação
gloriosa do poder de Deus será mais latente, estará mais à flor da sua pele. Deus quer mostrar para a igreja dele que ele não nos desampara em nenhum momento. Apesar de eu e você termos essa multiplicação de malignidade, de desejos malignos no nosso coração, Deus se manifesta gracioso nas nossas angústias. E Deus, então, se manifestou maravilhosamente na vida desta mulher. E o texto diz algo importante para nós, que no meio do deserto, enquanto você está à procura de alguma coisa, olha para o texto, versículo 7. Tendo-a achado. Não é você que encontra Deus no deserto, é Deus que vai ao seu encontro no deserto. É Deus que se revela a você no meio da sua angústia, é Deus que vai ao seu encontro na dor da sua vida, é Deus que vai tirá-la, é Deus que vai fazer, tendo-a achado. Observe aí o anjo do Senhor com letras garrafais, caixa alta, para você entender quem está ali se manifestando, se não é uma teofania. É o próprio Senhor, é o Deus revelado, o Deus que no Novo Testamento se encarnou, revelando-se àquela mulher, no meio do deserto, no meio da angústia. Quem se revela? É o seu Deus, na sua vida. É o meu Deus, é o nosso Deus, na nossa vida, nos desertos da vida, nas agonias da vida. Deus vai ao nosso encontro e Ele fala: encontrei. Não que eu e você não sejamos vistos por Ele, como já dissemos aqui, Ele nos vê em toda parte. Mas essa expressão é para eu e você entendermos que o consolo chegou. A paz voltou a reinar. Onde a angústia parecia triunfar, agora ela vai cair por terra. O texto diz que o anjo chega a ela naquela fonte no deserto, e junto àquela fonte, ela começa a descrever o seu coração, a falar do seu coração. E ela fala que ela está fugindo da sua senhora. Irmãos, tem circunstâncias que não devemos fugir. Existem circunstâncias que nós temos que encarar. Porque às vezes nós queremos mudar a rota, sair do caminho. Mas Deus quer tratar a gente também no caminho. O texto diz que o anjo falou o que para ela? Volta para o seu desafio. Eu já me manifestei. Eu já estou com você. Eu sou o seu Deus. Eu cuido de você. E eu preciso que você confie em mim. Não é de preciso de necessidade dele, tá? Ele não tem. Ele quer que eu e você confiemos nele. Ele quer que eu e você olhemos para ele. O texto diz, então, que o anjo, nesse diálogo, diz para ela: volta para sua senhora e seja humilde. Mas como assim? Eu estou sendo perseguida. Eu estou sendo desprezada. A Sara está contra mim. E agora? Volta e se humilhe. Parece um remédio que vai trazer mais agonia. Parece que ela podia até falar para Deus, ou como eu e você podemos pensar: Deus, aí não, aí já é humilhação demais. Não, não é. Pois quando Deus quer tratar o nosso coração, tratar as angústias da nossa vida, Ele não vai tratar dor de cabeça. Quando Deus quer tratar a angústia da vida, Ele vai tratar a angústia da vida. Quando Deus quer tratar depressão, Ele vai tratar depressão. Quando Deus vai tratar gripe, Ele vai tratar gripe. Quando Deus quer tratar coisas da alma, Ele vai tratar coisas da alma. O nosso Deus é incisivo, o nosso Deus é certeiro, o nosso Deus não falha. E essa mulher precisa ser tratada na agonia que está no seu peito, no seu coração. Deus quer fazer isso conosco. E esta é a pedagogia do Senhor. Esse é o jeito de Deus modelar o meu e o seu caráter, forjar-nos ao molde dele em todo tempo. E muitas vezes nós não gostamos disso. Nós não gostamos de sofrer afronta, nós não gostamos de ser angustiados, nós não gostamos de ser humilhados, nós não gostamos de ser perseguidos, porém todas essas coisas vão acontecer, porque aconteceram com o próprio Senhor da sua vida, Jesus. Deus quer tratar essa angústia do seu coração, Deus quer modelar a sua vida, mas Ele quer também que você entenda que Ele quer tirar você desse deserto, fazendo você caminhar pelo deserto. Pode voltar pelo deserto, vai para lá, vai se humilhar, porque eu vou te tratar.
Eu vou mudar todas essas coisas na sua vida. Vou transformar toda essa angústia da sua vida. E olha o que o texto diz no versículo 10. Como que eu e você muitas vezes precisamos de um toque de Deus. Como que eu e você somos os Gideões de hoje que precisam ter sinais de que é Deus. Deus, se é o Senhor mesmo, faz o vento, faz o pedestal cair. Deus sabe da minha fé e da sua fé oscilante, fraca. E é por isso então que ele dá sinais para nós. O texto diz no versículo 10, o anjo do Senhor deu para ela um ânimo maravilhoso, porque talvez ela pensasse assim, se eu for lá, ela vai me tirar a vida e quem vai morrer comigo? E olha o que Deus diz para ela. Versículo 10. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Nós já sabemos muito bem que os ismaelitas são hoje, os árabes estão aí por toda parte espalhados, o povo que mais cresce e uma das religiões que mais avançam, vocês sabem disso, né? Qual é? O Islã. A religião que mais cresce no mundo. Não é para ser, mas está avançando. E nós precisamos fazer a nossa parte. Mas voltando ao texto, Deus está tratando a agonia dela, colocando agora expectativa para a vida. E Deus quer colocar no seu coração, nessas angústias que você vive, expectativas para a vida. Coisas melhores. Quando ele fala de descendência, ele está falando ao mesmo tempo de alegrias. Porque naquela época, ainda hoje, gerar filhos é uma alegria. E o que Deus está falando é que é uma alegria que Deus tem para ela. A alegria que está proposta para ela é uma alegria abundante, transbordante. E isso pode ser aqui em outras maneiras na sua história, na sua vida. Deus quer tratar isso no nosso coração, mudar as agonias para que eu e você confiemos nele. Houve um dia na história em que os evangelistas narram que Jesus estava com uma multidão entrando na cidade. E saindo da cidade havia outra multidão. E nesta multidão que vinha com um caixão, o féretro que vinha, o enterro, o velório, ou o que mais que fala aí? Me ajuda aí, o cortejo que vinha de uma mulher que estava agora a enterrar quem? O seu filho, mas antes de enterrar o seu filho, ela já havia enterrado seu marido. Havia uma tristeza naquele coração, mas naquele dia, naquela hora, naquele momento, quem chegou junto com aquele lugar, imagine aquele encontro na porta. Já sabe quando você tromba com alguém na porta? Ai, desculpa, bem na porta. Se fosse 5 minutos antes, não ia encontrar. Se fosse 10 minutos antes, não ia dar certo. Porém, Jesus não atrasa quando tem a ver comigo e com você, quando tem coisas a tratar comigo e com você, Jesus não atrasa. E Deus quer mostrar isso aqui para nós, que nas angústias da nossa vida, como estava aquele coração daquela mulher, pensando, perdi meu marido, perdi meu filho, o que eu vou fazer agora? É melhor que eu também morra. E o texto diz assim, vendo-a... É lógico que Jesus está vendo, ele está caminhando, viu aquele monte de gente vindo chorando. Mas a expressão é essa que eu quero aqui ressaltar com você. Vendo-a. Porque o Senhor te vê. O Senhor sabe da sua angústia. E Ele quer tratar o seu coração. E o Todo-Poderoso ao qual nós servimos é esse Todo-Poderoso que, ao parar aquele velório ou aquele enterro, Ele para trazer vida, gera vida. Transformação. Aquele deserto que aquela mulher estava enfrentando se tornou num oásis na vida dela. Porque a história dela, nós estamos aqui contando hoje, falando dessa história, ainda hoje. De coisas grandiosas que o Senhor fez. Quantas coisas maravilhosas Deus tem para nós. Quantas são as propostas de Deus para me tirar, para te tirar das angústias dessa vida, de eu e você descansarmos nele, ter no nosso coração voltado para Ele, confiar nele, crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus quer isso para nós. Deus tem isso para a sua igreja. Os expedientes que nós temos vivido hoje aí, irmãos, são expedientes difíceis. Duros, ásperos, em toda sorte de pensamentos ou até de caminhos que possamos traçar para nós. Nós temos lutas, temos dificuldades, assim como esta família está aqui num tremendo desafio.
A minha casa passa por desafios, a sua casa passa por desafios, eu passo por desafios, minha esposa passa por desafios, nossas filhas passam por desafios, assim como é na sua casa. Crente passa desafio. Mas tem uma receita. Mantenha o bom ânimo. No meio do desafio, nós queremos murmurar, reclamar. No meio do desafio, no meio da morte, da agonia, é fácil a gente se juntar com as carpideiras. No meio do desafio, da morte, ou daquilo que parece ser a maior tristeza da nossa vida, é fácil nós nos juntarmos aos murmuradores. No meio do desafio, é muito fácil eu e você pensarmos de Deus, que Ele nos esqueceu, que Ele não nos vê. Pois bem, saiba você aqui hoje que o Senhor te vê. Como esta mulher testemunha, o Senhor te vê. Olha para o texto, por favor, versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor. Aqui a palavra é: então ela adorou ao Senhor. Então ela começou a recobrar o ânimo. Então a agonia está saindo dela agora, porque agora ela encontrou o regozijo para sua alma. Existem coisas que parecem ser externas, mas devem ser tratadas no interno primeiro. E Deus tem isso para nós, irmãos. Deus quer tratar essas coisas da nossa vida. Deus quer moldar o meu e o seu ser para todas as coisas. Tem dia difícil para a gente, irmãos. Mas Deus quer fazer com que eu e você aprendamos a gerir danos. A gerir coisas difíceis. Porque é difícil perder coisa, não é não? É difícil passar por angústia, não é não? Claro que é. Mas Deus quer nos ensinar a essas coisas, a que eu e você agora saibamos lidar com as emoções. O famoso livro aí diz que é crente agora, acho que é crente, Augusto Cury. Ele tem um livro que fala da gestão das emoções, nós lemos, né? Gestão das emoções. E sabe onde ele vai encontrar subsídio para isso? Na Bíblia. Hã? O homem mais inteligente da história, quem é? Você não precisa nem. Mas eu e você precisamos gerir nossas emoções. E a nossa emoção não é maior que a nossa fé. Não deve ser. Você tem que colocar sua fé em Cristo. Você tem que confiar no Senhor. E o que eu faço com a minha angústia? Faça a mesma coisa que essa mulher fez. Lance aos pés do anjo do Senhor. Fale. Deus quer tratar o nosso coração. Você pode perceber, se você voltar os olhos, olhe para o texto mais uma vez, versículo 8 diz para nós que agora o anjo trata com ela e pergunta para ela: onde você está vindo, filha? Parece uma pergunta despretensiosa. É só para saber: onde você está vindo? Você foi aonde? Não. Deus quer tratar lá na fonte. Deus quer tratar lá no lugar onde tudo começou. Deus quer tratar essas coisas do nosso coração, irmãos. A grande problemática é que eu e você não queremos ser tratados por Deus. Nós não queremos voltar para o deserto. Nós não queremos nos humilhar. Nós não queremos confiar no Senhor. É mais fácil nós nos juntar ao povo que reclama. É mais fácil eu me juntar àqueles que desviam. É mais fácil eu me distanciar do Senhor. Porque Deus não faz nada, porque Deus não me vê. E aí eu começo a pensar que eu não sou nada. E cai por terra o que nós lemos aqui hoje. E viu Deus que tudo que Ele criou era muito bom. Somos nós. Só na criação dos seres humanos é que tem essa expressão, muito bom. Você é a coroa da criação. O profeta diz que você é a menina dos olhos do Senhor. Como Deus te ama. Como é que você se vê? Hoje aqui, nessa angústia do seu coração, como é que você se vê? Humilhada? Distante? Ou distante, meu irmão? Longe de tudo? Ou que Deus se esqueceu de você? Que Deus não tem olhos voltados para você? Deus está falando aqui para você, em nome de Jesus, que você é visto por Ele, que Ele te percebe, que Ele sabe a sua dor, e Ele sabe o quanto você pode suportar, e Ele sabe também o quanto de bálsamo Ele tem que derramar na sua vida para haver cura, para haver cuidado, para haver milagres. Mas volte aos olhos do texto. O versículo 13, ela, além de invocar o nome do Senhor, que falou com ela, ou que falava com ela, ela diz o quê?
Tu és Deus que vê. Para de falar que Deus não te vê. Para de pensar que Deus não te vê. Deus te trouxe aqui só para você ler hoje isso aqui, ó. Tu és Deus que vê. O nosso Deus é o Deus que vê. O nosso Deus é o Deus que nos enxerga. O nosso Deus é o Deus que trata as angústias. O nosso Deus troca as angústias do deserto em alegrias para nós. Mas primeiro molda o meu coração e o seu. Deus não nos trata como crianças birrentas, como eu já fui e você também já deve ter sido no mercado com seu pai, com a sua mãe, querendo Danone. Eu quero Danone, eu quero Danone. E aí dá o Danone, dá aquelas coisas que põe, eles colocam a gôndola bem no caixa, né? Para aquilo ali é o sofrimento dos pais. É a angústia dos pais. Posso levar esse? Poxa. Meu Deus. Não é angústia? E aí, para o seu filho não dar um show, você prefere gastar R$5 a mais. Não é? Já foi assim com você, eu tenho certeza. Você já foi essa criancinha birrenta. Só para depois você mostrar para outra criancinha. Eu tenho. Nós já fomos assim, irmãos. Deus quer tratar o meu coração e o seu coração para que a gente não fique dando showzinho aí, fazendo birrinha. Para que eu e você confiemos nele. Para que eu e você confiemos no Senhor em todo tempo. Para que eu e você tenhamos ou encontremos sensatez para a nossa vida, para a nossa história. Como assim? Hoje não tem, filha. Hoje não tem, filho. Outro dia, se tiver condições, eu compro. Nós precisamos ser assim. E tem dia que Deus fala o que para você? Eu quero. E Deus fala o quê? Hoje não tem, filho. Deus fala isso pra gente, irmãos. Tem dia que Deus fala para você, hoje não, filho. Mas eu quero. Vamos aí ao texto lá do Esdras, né? Não adianta arrancar os cabelos nem as barbas. Se Deus falou que não tem, não tem. Hoje não. Mas eu queria tanto, eu precisava tanto. E Deus fala o quê? Não. Hoje não. Segue no deserto. Se humilhe. E confie que eu vou te trazer alegrias. Eu estou te vendo. Só de Deus te responder não já é um bom sinal. A gente não pensa assim não, irmão. Nem eu penso assim. Deus fala não. Ai, não. Estou de mal. Deus fala não pra gente, irmão. E só de Deus te falar não é um sinal de que Ele está com você. Ele sabe que é melhor. E vai tratar o seu ser. Essas angústias, Deus quer tratar no meu coração. Quer tratar no seu coração. E isso leva tempo. Muito tempo. Faz assim para mim. Isso. Obrigado. Meu Deus do céu. Ou está errado o seu relógio ou eu exagerei. Deus quer tratar a nossa vida, irmãos. Deus quer que você deixe essa angústia. Deus quer que você se humilhe. Deus quer que você se alegre. Mas Ele não vai fazer isso sem te tratar o coração. Ele quer tratar a nossa vida. E viu Deus. E tudo era muito bom. E viu o Senhor. Que era a hora de mudar sua agonia. Que esta hora chegue para você. O quanto antes. Vamos orar por isso? Vamos orar por esta angústia do seu ser? Orar por essa sofreguidão do coração? Vamos clamar a misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Clame o Senhor em nome de Cristo. Sinésio, você pode orar aqui por nós, meu irmão? Por favor. Segura na mão deste irmão que está do teu lado. Se apoia nele, se apoia nela. Senhor, com uma mensagem dessa, sabemos que Tu és poderoso, Pai,
para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Tira, Senhor, todas as angústias daqueles, ó Pai, que estão cansados, sobrecarregados. A Tua palavra, esta manhã, nos ensina, Senhor, a nos entregar totalmente a Ti. E o Senhor faz um convite à Tua igreja: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Pai, a Tua palavra nos diz que Tu sondas e nos conheces. Sonda cada coração de cada irmã, sonda cada coração de cada irmão aqui, Senhor. Que nós venhamos nos entregar a Ti, porque o Senhor nos conhece. Revela-nos, ó Pai, os Teus sonhos para as nossas vidas. Nós aprendemos aqui, Senhor, os nãos que o Senhor fala para as nossas vidas. Que esse não revelador, ó Pai, não é por maldade, é por bondade e misericórdia. Senhor, abençoa a Tua igreja esta manhã. Que nós venhamos entregar tudo a Ti. E que se essas angústias caiam por terra esta manhã, Senhor. Que nós saiamos daqui, não como nós entramos, mas saiamos restaurados pela Tua unção e pela Tua palavra. Pai, abençoa, Senhor, a Tua igreja esta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.